Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais novo episódio do Sidney Coelho Cast. Hoje eu vou trazer um tema para vocês com um especialista de mercado incrível, com mais de 30 anos de atuação. Então você imagina a quantidade de conhecimento que essa pessoa tem e vai trazer de conhecimento técnico, prático e de bastidores para a gente. Eu trouxe o Sérgio Oliveira, que é um colega, um parceiro, um amigo, que eu já conheço há muitos anos. Ele praticamente me viu crescendo junto, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre um tema incrível, que é planejados. Quem nunca pensou em ter o seu planejado? Então, vamos conhecer um pouquinho como funciona os planejados com bastidores e entendendo como a gente consegue encontrar aquele planejado perfeito para nossa casa. Muito obrigado, Sérgio, por topar ter essa conversa comigo. Bom dia a todos, bom dia, Sidney. É um prazer estar aqui. Hoje é aquela duvidazinha, sempre a gente sempre fala, né? 30 anos com móveis. É muito tempo, né? Muita história. É muito, imagino. É de quando você conhece o quê? Há 18 anos eu tô com... Perdi a conta, Sidney. É mais ou menos isso aí, deixa quieto. Perdi a conta, É tantos anos. mas é isso. É uma vida. É uma vida. Eu estou no ramo de marcenaria, fazendo móveis planejados desde 1990. É, antes de mim, gente, pera. Eu sou de 94. Você Então, faz móveis há por mais aí- tempo do que eu tenho de idade. por aí você vê que é bastante tempo. Nossa. É uma longa caminhada. É, mas tem muita coisa, acho que é com... Mas assim, a gente sempre fala, planejado, tem muita gente que tinha muita coisa que a pessoa fala, ai, eu vou fazer o planejado e tem vezes eu desisto. Mas sempre tem algumas coisinhas dos móveis planejados que as pessoas sempre vão fazendo, né? Sempre tem aquele encaixe, não tem? Olha, é como nós estávamos falando ali nos bastidores. É, quando a maioria das pessoas que chegam para fazer os móveis planejados, elas não sabem o que quer. Ela quer um armário de quarto, ela quer armário de cozinha, ela quer um home theater, Uhum. mas ela não sabe como iniciar isso. Né? Então, também no início não foi fácil para mim também, né? Porque a gente vai aprendendo. Uhum. Né? Diz um velho ditado que arquitetura nada se cria, tudo se copia. Não sabia disso, arquitetura. Então, hoje, a pessoa cria essa mesa a qual nós estamos aqui usando. Uhum. Né? E aí vem um outro profissional, uma outra arquiteta, uma outra marcenaria, e fala, olha, essa mesa está legal, mas eu posso melhorar ela desse jeito. E aí a pessoa faz uma mudança e melhora. Entendi. Como tudo é evolução, Uhum. então virá outro profissional e vai falar, olha, a gente pode pegar essa mesa que alguém criou, mas a gente pode melhorar isso. E aí vai. E a evolução vai... E a evolução vai se seguindo ao longo dos anos. Sim, mas eu acho assim, 30. Agora eu vou fazer a conta, vai, vamos lá. Deixa eu fazer a conta direito. 35 anos, vai. Ainda errei a nomenclatura, mais 30 anos, mas é mais de 30 mesmo. É mais ou menos É por mais aí. ou menos isso aí. Mas 35 anos, a evolução que deve ter vindo disso, daquela época de 1990 pra hoje, eu acho que o que mudou 500%, sei lá. Sim, no mínimo. Mínimo, No mínimo, né? Por exemplo, nós fazíamos os armários e dentro dos armários ia as gavetas. Sim. Né? Então, se usava muito a corrediça da gaveta, a própria gaveta corria em cima de uma tirinha de madeira. Não era tipo de metal, né? Que nem Não hoje. era de metal. Né? Dentro do ramo de marcenaria ou de móveis planejados, você tem uma gama de produtos. Tá. Né? Então, nem todo mundo tem acesso a toda a tecnologia. É difícil também, né? Nem todo mundo.
E mesmo há 30 anos atrás, existia umas corrediças já, por exemplo, de metal? Sim, existia, mas eram importadas. Não. Grandes fabricantes, né, Uhum. de móveis que são top até hoje no mercado, Sim. usava, mas eles faziam importação própria. Ah, tá. Então, como se fosse, eu precisava da corrediça, eu importava para os meus móveis. Entendi. Perfeitamente. Então as lojas, ainda nem as lojas tinham Uhum. essa facilidade, né? Mas Hum, grandes empresas é de verdade. móveis, eu não vou citar o nome delas aqui agora, mas grandes empresas e faziam essas importações próprias. Mas como a maioria não tinha essa facilidade, porque você não vai importar. Hoje, naquela época, você não vai importar uma dúzia de corrediças de metal. Né, hoje Não. não. Se- Tinha que importar muito. Sim. Hoje, com a globalização, hoje, com a facilidade que se tem, né, você traz qualquer produto de qualquer parte do mundo aqui para o nosso país e daqui 10 dias está na sua mão. É, isso é verdade. Eu acho que Naquela hoje. época, não. Então, por Aham. exemplo, as gavetas, a corrediça corria em cima de madeira. Nossa, Não então. tinha nada de metal. E aí depois foi evoluindo. Uhum. Aí veio umas corrediças de metais. Aí essa corrediça evoluiu Hum. até chegar nos dias de hoje com o que a gente chama de corrediça invisível. Hum. Não Você sabia. abre a gaveta Tá. e você não enxerga a corrediça na lateral da gaveta. Você não enxerga, Ah, o sistema está por dentro. é, Então, uma arestinha. todo mundo tem acesso a isso. Para se comprar, tem. Você vai hoje em qualquer loja que vende produtos para marcenaria ou para os móveis planejados, você tem para Aham. comprar. Mas e o custo disso? É. Eu acho que hoje tem muita gente que fala assim. Eu lembro que quando eu era criança mesmo, meus pais falavam assim: ah, vamos fazer um guarda-roupa, vamos comprar um guarda-roupa. Aí a gente falava: ah, vou na marcenaria. Tem um guarda-roupa lá em casa, ele é antigo. Acho que o guarda-roupa tem quase a minha idade. Nem briga, nem, assim, não, aquilo ali não sai, não move uma peça de lugar. Eu acho que meu pai comprou, não lembro aonde, há uns bons anos. Aquele guarda-roupa, a gente trocou outros guarda-roupas de casa, mas aquele feito na marcenaria, ele não desmonta, ele não sai do lugar, não sai um parafuso do lugar. Enquanto os outros que a gente compra nas lojas de crediário, todo mundo conhece lojas de crediário, gente. A gente não vai expor porque vamos deixar Uhum. quieto. Mas, no geral, as pessoas, desde aquelas épocas, eu lembro que quando eu quero uma coisa pra durar, eu ia atrás da marcenaria, eu ia atrás de um planejado completo. Pagava mais caro, a pessoa aceitava. Ai, quanto custa um guarda-roupa no crediário, na loja de crediário? Custava, sei lá, vai, R$ 500. Eu ia na marcenaria, eu pagava 1.500. Mas quanto que era essa durabilidade? O do crediário durava 2 anos? Até onde eu tô lembrando, o lado de casa tem mais de 20. Então, assim, eu acho que é um investimento muito bom se você quer uma coisa que dure. E agora que você me conta esse segredinho aí também, que tem esses detalhes, eu acho que faz muito mais valer, né? Não, mas sempre foi assim. Sempre. Sempre foi assim, né? Os móveis que você comentou de crediário, o material é bem inferior, né? Hum. Tem uma linha de produção enorme Uhum. e que é tudo feito à base de maquinários, né? Praticamente o profissional ele não é marceneiro, ele é um operador de máquinas. Entendi. E então e tem um custo muito baixo, É. mas, né, isso serve não só para o ramo de planejados, mas serve para tudo o que eu vou dizer agora, né? Sim. Tudo tem o seu custo, tudo tem o seu preço, né? E no ramo de marcenaria, de móveis planejados, também tem, né? Tudo que é muito barato, infelizmente, não tem uma boa qualidade. Sim. É. Tem vezes acontece de, assim, ter um preço
às vezes, mais elevado, mas acho que a gente sempre fala, se você quer que dure, Você comentou de móveis de 20 anos atrás, era isso é. mesmo, era feito tudo. É o que eu faço e é o que a gente faz hoje. Uhum. Na maioria dos móveis planejados, que é feito em marcenaria, que nem a minha, é o que acontece. Você faz passo a passo. Uhum. Né? O profissional, marceneiro, Uhum. ele passo a passo ele vai fazendo peça por peça. Né? Não tem assim um maquinário, né, que faça tudo por ele. Né? Não, ele é passo a passo. Então ele vai, pega todo o material, vai, corta, ele faz a colagem, fazemos a montagem dentro do nosso ambiente de trabalho, lá da marcenaria. A gente monta tudo lá Sim. antes e vê todos os detalhes antes de mandar para casa do cliente. Sim. Porque eu acho que isso traz aquela segurança também pra pessoa, pra vocês que estão fazendo, que consegue garantir a qualidade do que está sendo feito. E a pessoa que recebe, eu tenho certeza que ela garante que ela, assim, é exatamente o que eu quero. Em alguns casos, ou não? Sim. Isso é o caminho normal de acontecer. Né? A gente tem um problema hoje dentro desse ramo. Uhum. Né? Os produtos que é feito na marcenaria normalmente são mais caros, como você falou, de armários comprados em loja. Sim. São mais caros. Né? E tem um custo elevado. Então, muitas vezes o que acontece, o profissional, o marceneiro que trabalha dentro da marcenaria, às vezes ele acha que todo aquele valor cobrado do cliente vai para o bolso do dono da marcenaria. Não. Sabe? E tem esse raciocínio. Nossa, nós vamos ganhar muito dinheiro. E às vezes o profissional não se torna um grande profissional, ele sai, monta o seu próprio negócio, né? E aí ele vai começar a encontrar algumas dificuldades. Ele vai ver o outro lado da vida, né? Porque por trás daquele armário pronto que chega na casa do cliente, né, teve 1 milhão de detalhes que teve que se resolver. Desde compra de material, desde planejamento, Sim. que é o mais importante. Nossa, acho que não pode sair uma vírgula errada. Né? Móveis planejados. O nome já diz tudo. Você tem que fazer todo um planejamento. Sim. Né? Aí, após isso, você tem que colocar isso em produção e tem que ver detalhes em detalhes. Por isso que a gente tem que conhecer, né, aquela pessoa que está nos procurando para fazer os móveis. A gente tem que conhecer ela, o que ela gosta, como que ela gostaria que fosse, qual é a necessidade que ela vai usar. Isso, depois de tudo isso, a gente tem que passar isso para o profissional que está ali dentro da marcenaria. Não, é complexo, né? Porque, é complexo. Porque só de pensar, assim, eu vou fazer, sei lá, um guarda-roupa. Quantidade de peças que tem um guarda-roupa. Eu tenho que pensar, tipo assim, o lado leigo da vida aqui, pensando, né? O lado do consumidor que eu não entendo. Eu tô ali, eu vou assim, eu só vou chegar assim, eu quero isso, eu vou pagar. Tá? É isso. Não vou nem me... Você tem ali centenas de peças. Quando a gente desmonta o armário, embala o armário e leva para a casa do cliente, então, seja no quarto, seja na sala, seja na cozinha, é um monte de peça. O cliente até se espanta. Sim. Mas tudo aquilo vai se transformar em uma coisa só. Nossa. Num armário com 6 portas, 4 portas, que seja, né? Então, e as pessoas não sabem disso, né? Nem o cliente também não sabe desse detalhe. Nada, ele não sabe. Ele só vai pagar o boleto. Ele só vai pagar o boleto, é isso. Então, quando eu comecei no ramo de marcenaria, tem uma história. Sim, mas qual é o motivo? Tem uma história, né? Eu estava com a minha esposa
bem no comecinho, né? Eu estava numa esposa, nós fomos num baile no Palmeiras, Esporte Clube Palmeiras, que Tá. fica aqui, né? Pertinho da gente. Sim. Então, nós fomos lá num baile. E lá foi tirada uma foto, Hum. minha e da minha esposa atual, a qual estou mandando um beijão para ela. Né? São 38 anos junto. Né? Ela é maravilhosa. Então, lá foi tirada essa foto. Como os pais dela e o irmão era do ramo de marcenaria, então, como eu comecei a namorar com ela, eu comecei a frequentar esse ambiente. Né? Tô entendendo. E aí eu resolvi fazer um quadrinho para a gente colocar a nossa foto, que nós tínhamos tirado lá no Palmeiras. Ah, meu Deus. Romântico. E fiz, que eu tenho ele até hoje guardado. Assim, meio não tão bonito, não tão legalzinho, mas eu tenho e está guardado lá. Porque Eu vou querer ver isso aí depois. Para mim era uma relíquia, né? Então, aí eu fui descobrir depois, eu era, né, eu casei com 23 anos e 11 meses. Vai. E aí eu fui descobrir, conversando com a minha família, que os meus bisavós vieram para o Brasil durante a Segunda Guerra, Tá. né? E eles vieram para o Brasil e eles vieram tentar trabalhar com móveis no Brasil. Meu Deus. Né? Eu descobri isso depois, eu não sabia, falando com os meus tios, mas, né? Eu descobri isso. E eles vieram, né? Então, naquela época, todo mundo que vinha da Europa, né? Fugindo da guerra, Sim. claro, caía aqui no Porto de Santos, né? E o governo mandava essa turma, cada um por um canto. E a família do meu avô foi mandado para o interior, lá para o lado de Araraquara, Limeira, para aqueles lados lá. Né? Para trabalhar numa fazenda. Né? E então, depois que eles se acomodaram, então eles passaram a fazer o que eles gostavam, que era móveis, mas não deu certo naquela época, não deu certo. Então, meus bisavô e o filho dele, que é meu avô, foram fazer ponte. Naquela época era comum fazer ponte de madeira. Isso é verdade. Né? Não era de concreto. A maioria, 90%, era tudo de madeira. Naquela época, ainda antigamente, né? E aí foi onde eles trabalharam e ganharam a vida fazendo ponte de madeira. Né? Entendi. E aí até um tio meu falecido trabalhava nas empresas Matarazzo e ele era dessa área de carpintaria, marcenaria. Entendi. Então, eu acho que está no sangue. Não, se você falar pra mim que não tá no sangue, é mentira agora. Tá no sangue. Então, aí foi através daquele quadrinho. Eu conheci a minha esposa, que os pais eram marceneiros. Eu falei, pô, vamos lá. Tipo assim, literalmente, foi o achado da água do deserto. Eu trabalhava com vendas em uma empresa de cereais em flocos, muito famosa na época. E aí eu resolvi mudar. Né? Essa mudança foi aos poucos. Sim, imagino. Foi aos poucos. Né? Dá pra... Como eu trabalhava como vendedor desses cereais em flocos, então eu comecei a fazer a propaganda do meu serviço de marcenaria nos mercados aonde eu ia. Então, comecei assim, olha, eu tenho um banquinho para consertar. Eu conserto. Sim. Olha, eu tenho uma mesa para fazer. Não, eu faço. E isso, claro, supervisionado na época pelo meu sogro e pelo meu cunhado, ambos falecidos também, que Deus tenha. Então, eles me ajudaram muito. Nossa, né? Eu já tinha o jeito, o sangue eles também. ajudaram. Né? Apareceu uma pessoa que estava vendendo todas as máquinas de marcenaria. Nossa. Eu comprei isso em 1990. Também, né? Comprei essas máquinas. Dali
15 dias, Hum. os nossos queridos políticos, Fernando Collor de Mello e Zélia Cardoso de Mello, Uhum. colocaram aquele plano que tirou o dinheiro de todo mundo. Nossa. Que deixou todo mundo na época, que R$ 50 era dinheiro, Sim. deixou todo mundo na época com R$ 50. Tá, é como se hoje fosse, sei lá, R$ 500. É, mas ainda assim, gente, pelo amor de Deus. Então, aí eu não sei o que aconteceu com a pessoa a qual eu paguei aqueles maquinários. Sim. Não sei. Mas para mim eu me livrei. Aí eu consegui. O seu lado tava garantido Meu nesse lado estava ponto. garantido. E ali a gente começou, fazendo propaganda, né? Fiz muita coisa assim, sem cobrar na época, só para a pessoa ver como que... Conhecer o serviço, né? O serviço. E aí a gente foi evoluindo. E eu fui evoluindo, né, profissionalmente, junto com todo o material que envolve para fazer os armários. Como eu te falei agora no início da nossa conversa, Sim. as gavetas usavam corrediças de madeira, De madeira. que ainda tem hoje em dia. Tem muitos Tem? armários ainda hoje em dia que tem. Nossa. Eu já andei desmontando alguns armários para substituir por armário novo, né? Que ainda a corrediça é de madeira. Eu não tenho foto aqui para te mostrar agora, mas lá na minha marcenaria Aham. tem um armário de uma cliente. Eu posso falar o nome dela? Pode. Tá. A dona Núria, né? Aham. Queridíssima, adoro, já conhecemos há uns 20 anos. Tem de longa data. E ela tem um móvel relíquia, que ela não dá, não vende, não joga fora, não faz nada. E ela está mudando de residência. Tá. Então ela falou, Sérgio, reforma para mim, que eu quero levar esse móvel para o meu novo apartamento. Sim. A relíquia dela, né? A relíquia dela. E as gavetas não tem corrediça de metal, é madeira com madeira. Meu Deus, eu acho que eu nunca vi. Eu juro pra você, eu nunca vi. Ela vai colocar isso no hall de entrada do apartamento, Vai né, ficar lindo. como decoração. Nossa, vai ficar lindo. Vai ficar. Vai. Aliás, está, porque a gente já deu todo o acabamento, restaurou tudo bonitinho. então. E nós vamos levar para ela, tenho certeza que ela vai adorar. Então, aí veio a evolução. Sim. Né? Então, eu evoluí no ramo de marcenaria junto com todo o material. Né? Ainda trouxe junto o sangue junto. O que facilitou demais nesses anos todos foi a globalização. Sim, hoje tem muita coisa que não daria para ter acesso. Antigamente, porque teria que ser importado, teria que ser uma quantidade muito expressiva, hoje a gente consegue trazer. Sim, Não hoje qualquer ferragem, por mais complexa que seja, Sim, né, tem a como gente encontrar. tem acesso. Se eu quiser comprar uma, Eu consigo. eu consigo. Madeira também, dependendo da onde venha, tem madeiras que antigamente provavelmente era quase impossível conseguir, ou pagaria uma herança. Sim. Hoje- Hoje a gente tem uma madeira chamada carvalho americano, que o nome já diz, é americano. Sim. Então a gente consegue acesso fácil. Porque eu penso assim, antigamente tinha coisas que eram muito fechadas e restritas a muitos públicos ou algumas empresas específicas. Então, se eu não tenho uma produção muito grande, eu tenho uma grande carteira de clientes, eu não tenho dinheiro, literalmente um aporte de investimento muito alto, eu não consigo trazer. Não. Aí você tinha que trabalhar com algumas outras coisas. E hoje, a globalização, ela traz isso de uma forma tão presente que o que era para ser extremamente complexo, hoje é mais simples. Sem Em dúvida. algumas coisas, claro. Sem né? dúvida, sim. Que- Não, quanto à matéria-prima, nossa, tem uma diversidade enorme. A gente Conhecimento, né? consegue tudo. O que tiver, nós temos um fabricante que é da Áustria, Tá. né? Então eu tenho hoje acesso a isso tranquilamente. Ah, mas você vai pagar mais caro? Sim. Vai. Dentro do ramo de planejado, né, você tem assim, uma eternidade tem diversos preços. Sim. Né? Quando um arquiteto chega, por exemplo, com um projeto para a gente executar um armário, Aham. né, e aí vale o que eu já te falei agora há pouco. Né? Você tem que conhecer o cliente. Sim, vai ter que tirar, entender.
Poder aquisitivo, você tem que levar em conta? Sim. Sim. Nós temos umas corrediças hoje, que a gente chama corrediça telescópica. Né? Telescópico. Não conheço. Ainda se usa. Ela já está ficando ultrapassada, Tá. mas a gente usa ainda. Mas eu vou dar uma ideia de custo, tá? Tá. Uma corrediça telescópica hoje, elas têm vários comprimentos. Os comprimentos normalmente é de 5 em 5 centímetros, 40 centímetros, 45 centímetros, 50 centímetros, 55. Sempre de 5 em 5. Tá. Então, se alguém que estiver nos ouvindo, se tiver essa corrediça telescópica, ela é presa na lateral da gaveta. Ela é visível. Ah, né? tá. Eu acho que eu já vi parecida. Acho que eu tenho uma deve ter Então, parecida se dessa lá em casa. tiver, você retira com os parafusos. Ah, tá com defeito. Troca ela. Aí você vai na loja, compra e faz a substituição. É muito simples Tá. fazer isso. Né? Então, nós temos a corrediça telescópica, que hoje está em torno de R$ 25. Uhum. É mais em conta, mais acessível. É um par. Ah, então extremamente acessível, vai. Um par. Tá. Então, você, dentro de um projeto, eu vou usar 10 corrediça telescópica. Uhum. R$ 250. Tudo certo. Esse fabricante austríaco deu uma corrediça invisível Tá. que tem um pequeno detalhe: Qual? garantia vitalícia. Oi? Isso mostra a qualidade do material. Vitalícia? Vitalícia. Essa corrediça, que é fabricado na Áustria, ela tem garantia vitalícia. Deus. Se daqui 10 anos ela quebrou, né, então você vai lá, eu vou na loja, vou comprar essa corrediça, vou levar até a casa do cliente, vou substituir, porque a nossa firma tem um pequeno detalhe. Depois do móvel montado, a gente não deixa o cliente na mão. Sim. A gente não esquece dele. Continua acompanhando e com um excelente pós-venda para garantir que siga o que foi planejado, literalmente. E pós-venda. Literalmente, né? Bota pós-venda nisso. De muitos anos. É a dona Núria mesmo, que você acabou de falar, 20 anos? Dona Núria, já há 20 anos. E se ela hoje me mandar uma mensagem, Sérgio, uma dobradiça aqui da minha casa estragou, né? Eu vou lá e vou fazer a substituição. Sim. Porque o segredo, então, dando uma mudadinha aqui no raciocínio, o segredo do bom profissional para você se manter no mercado é isso. Sim. Né? Você tem que fazer um bom serviço. Um bom acompanhamento também, né? Você tem que fazer uma boa assistência. Sim. Tratar o cliente lá com muito respeito. Isso é verdade. O que é tratar com muito respeito? O fato de você entrar na casa do cliente para montar um armário e ali você vai fazer uma bagunça, você vai fazer uma sujeira ali. Faz parte, não tem como, né, gente? Agora, depois que você sair dali, ou melhor, antes de você, quando você terminar a montagem do armário, vai ter sujeira, ferramenta espalhada, pedaço de madeira para tudo quanto é lado. Então você vai fazer a limpeza tudo ali daquilo, porque você vai tentar deixar aquilo o mais limpo possível como você encontrou. Sim. Isso é bom. Isso, o cliente enxerga isso. Vê, não tem como, né, não ver. Tem vezes a pessoa compra e chega lá, deixa tudo limpo, chega lá, tá uma bagunça. Eu vou falar de uma outra cliente minha, queridíssima. Conte. Eu não vou falar dona, porque se ela vê isso daqui, ela vai brigar comigo. A Adeli. Tá. A Adeli é uma queridíssima também, que a gente já se conhece há muitos anos. Aí, como que eu fisguei, vamos dizer assim, né, o coração dela, para ela me chamar sempre, toda vez que ela quer fazer um projeto novo. Nós fomos fazer um serviço certa vez no apartamento dela, que eu fui indicado pelo cunhado dela. E quando eu cheguei lá, fizemos o serviço. E a Adeli, ela tinha um outro marceneiro, um outro profissional que fazia serviço para ela. Entendi. Né? E aí a empregada dela, a secretária do lar dela, Sim. né, disse o seguinte: olha, dona Adeli,
quando o outro marceneiro veio aqui, ele deixou uma bagunça enorme. Agora, esse que veio, ele fez questão de limpar e deixar tudo limpinho. Aham. Ah, se eu fosse a senhora, eu sempre contratava ele. Sim. E isso já deve ter mais de 15 anos. Aí, gente. Voltando lá na corrediça, É. né? Essa corrediça que é produzida na Áustria, Que é vitalícia? que tem uma garantia Gente, vitalícia, isso... é a única que tem. Acho que sim, porque... É a acho única que tem, que eu que conheço. hoje tem vitalício, gente? Quase nada. Então, o que acontece? Tem um custo Sim. para isso. Tanto de importação, imagino, quanto de qualidade também, né? Sim, qualidade. Né? Então, ela custa, em média, R$ 250. Uma. Um par. Ah, tá, um par. E quanto a telescópica, 25, 10%. Perfeitamente. Com 10 corrediças telescópicas, você compra uma Compra um par da... da invisível. Entendi. Ah, tem outras corrediças invisíveis no mercado? Tem. Mas não... Mais barato? Puxa, Talvez. tem. Tem? Tem, muito mais barato, muito. Mas, normalmente, o barato sai caro. Sim. Vou completar o raciocínio, então, da corrediça que é vendida, que é fabricada lá na Áustria. Tá. Né? R$ 250. Fechou. Então, se a gente for usar 10 gavetas, R$ 2.500 só de corrediça. É, Em cima disso, valor expressivo. você tem toda a mão de obra para fazer a instalação, para fazer a gaveta, tudo Sim, bonitinho. fora as madeiras, alguma... Então, você imagine a gente fazer... Tem cliente que pede, tá? As grandes lojas, as grandes grifes Uhum. do mercado usa só essa que vem da Áustria. Não, mas não é pra menos. Eu acho que só de pensar que você vai ter um padrão de qualidade internacional, que eles garantem tanto o seu trabalho, tanto o seu serviço, a ponto de virar pro fornecedor, como uma marcenaria, e falar assim, não tem problema não, é vitalício. Qualquer pessoa, por exemplo, eu falo por mim, por exemplo, hoje eu posso falar assim, eu não tenho aquele poder aquisitivo para colocar uma dessa lá em casa. Mas garanto que se eu tivesse esse poder aquisitivo, com certeza, ou até se não tiver, ou mesmo que, tipo, dê uma apertada daqui, aperta dali, eu preferiria colocar um móvel que eu tivesse a certeza e a garantia que ele nunca ia me dar dor de cabeça. Mas aí é o que você acabou de falar, né? É uma questão de custo, Sim. né? Quanto você está disposto a gastar. Né? O quanto o bolso vai pagar, quanto o cheque vai assinar, o quanto o Nubank vai xingar. É verdade. Melhorou nesses últimos anos? Melhorou. O poder aquisitivo do povo, em modo geral, melhorou? Melhorou. Sim. Né? Mas tem muita gente que tem o sonho de ter um planejado, mas se depara com um problema desse. Né? Então, tem corrediça de boa qualidade mais em conta? Tem. Uhum. Nós tínhamos aqui no Paraná, né, uma empresa, mas hoje eles não fabricam mais nada aqui no Brasil. Eles entraram em parceria com uma empresa na Itália, Tá. com o mesmo segmento, e de corrediças, Fizeram a fusão. corrediças, dobradiças, e fabricam hoje na China. Não duvidaria, porque fabricar na China é tão barato. Aí ele sai a metade do preço. A mesma corrediça invisível desta empresa aqui, que é... Da Áustria? Da Áustria. Não, do Paraná. É metade do preço que vem da Áustria. Claro, tem imposto de importação, tudo, né? Lá. Aí o governo vai falar, pô, mas se tem aqui no Brasil, para que vir da Áustria? Sim. Você quer da Áustria, então você vai pagar... Paga o imposto, mas... Vai pagar o imposto, torna ela mais cara por Sim. causa disso? Torna ela mais cara. Né? Se a gente chegar nos Estados Unidos, que tem a mesma corrediça, lá vai estar mais barato? Vai estar mais barato. Né? Porque o imposto, pelo menos até há pouco tempo atrás, a taxação de imposto era menor. Agora, com a era Trump, deixa quieto, que gente... aí as coisas mudaram um pouco. Agora, agora minhas coisinhas da Shopee, do AliExpress, da Shein que eu comprava, vai ter uma taxa mais alta. Aqui no Brasil, sim.
Gostei Aqui muito da no disso, não. Brasil Me atrapalhou um pouquinho. A gente não vai fugir do tema falando de imposto, de Mas é verdade, taxação de gente. imposto, porque aqui no Brasil a gente paga muito imposto. Paga. Poderia ser mais barato? Ah, poderia. Né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Hoje não, a gente não tem nesse Hoje mérito, não. não. Hoje não, Hoje pelo não. menos. Mas, como eu estou na marcenaria desde 1990, fazendo móveis planejados, então a gente conheceu muitas pessoas, né? Então, hoje, eu tenho um cliente que eu acompanhei a evolução dele também. Ah, então... Né? É um casal, né? Vladimir e Paula. Aham. Eles evoluíram. Ah, isso Né? é maravilhoso. A Paula, eu vou falar um pouquinho dela aqui, a Paula tem uma inteligência fora de série. Ah, isso é incrível. Fora de série. Né? Ela hoje, a vida profissional dela deu uma evolução que eu agradeço a Deus por ela. Que bom. Eu agradeço a Deus. Porque se os meus clientes estão bem, Sim, eu também vou estar bem. é claro. A gente vai Desde que a gente tome todos aqueles cuidados que eu já falei, Sim. tratar bem o cliente, cuidar do... né? Contratar o serviço, executar o serviço, entregar o serviço e dar a pós-venda. Sim, acompanhando. Todos os detalhes também. Porque senão não vai adiantar. Eu acho que muita gente se perde nisso hoje por causa disso. Tem gente que fala assim, eu entreguei o seu móvel hoje. Tá aqui. Oi, beijo, não me liga depois. Ah, quebrou. Então, custa tanto. Ou, eu não consigo arrumar agora. E a pessoa vai se queimando no mercado. Sim. E a pessoa vai se queimar tanto. Depois não sabe porque não tem cliente, né? Olha, é verdade. Quando nós fazemos um bom serviço, né, a pessoa vai olhar para aquele home, para aquele armário, vai olhar para aquela cozinha, ela provavelmente não vai nem se lembrar do profissional que fez. Muitas vezes não. Não vai. Quando o serviço ficar bem feito, ela vai esquecer. Agora, se o serviço ficar mal feito, toda vez que ela abrir uma porta e aquela porta Soltar o parafuso, ranger. cair, aí ela... Sabe o que ela vai fazer? Ela, quando juntar as comadres no cafezinho da tarde... As comadres? Aí ela vai fazer o seguinte, ela logo vai falar, olha, eu fiz uma armário de cozinha, mas você nunca procura esse cara aqui para fazer esse serviço, tá? Não, acho que agora, ainda mais agora. Ela vai falar para 10, comadre. Agora, se o serviço ficar bem feito, então talvez ela, quando alguém perguntar, ela fala, tá. Tem a pessoa que fez o meu, né? Foi o Sérgio fez da o meu. Móveis Ceval que fez. Sim. Aí ela vai lembrar também. Agora, se ficar mal feito, ela vai contar para 10. E aquelas 10 para mais 10. Aí é o que você falou. Né? Não importa se hoje é uma marcenaria pequena, é uma marcenaria grande, não importa se é uma loja que tem um showroom numa das melhores avenidas de São Paulo. Não importa. Se a pessoa não fizer a coisa bem feita, não vai aguentar muito tempo no mercado. Não, a qualidade é tudo, gente. Não vai aguentar. Porque eu penso comigo assim, hoje, a gente vive uma era de apartamentos. Da minha época, de quando eu nasci, 1900 e bolinha aí, e pra hoje, 2025, quantos prédios já subiram? Nossa, milhares. Então, você faz a conta Milhões. comigo. Se uma área que tinha, 5, 6 casas, dá seus 2.000 metros quadrados aí. Eu posso? À vontade. É pra você. Aí a gente pensa assim, na época tinha 6 casas naquele terreno ali. Aquele terreno com 6 casas, hoje, construir um prédio... Se eu falar um prédio pequeno, vai ter 100 apartamentos ali dentro. Você imagina a dor de cabeça da pessoa que numa mesma área tinha 6 casas, hoje tem 100? E a pessoa vai virar pra você, imagina se esses 100, você foi lá e montou um armário de cozinha de alguém lá dentro. Obviamente, se for muito bom, a pessoa vai mandar isso pro condomínio inteiro. Uhum. Eu sei que tem muita marcenaria que faz isso. Pega assim, tá entregando prédio, vocês não estão precisando de marceneiro? Não, tem um monte que faz isso. Tem. Aí, se for bom, tenho certeza que os 100
vão sair soltando fogo de artifício. Mas se for ruim... Uma amiga minha viveu isso com um vidraceiro. Que o cara ia fazer acho que uma porta da divisa da cozinha pra lavanderia. Ela contratou o cara, só que a cabeçuda ela esqueceu de confirmar com algumas pessoas se alguém já tinha feito com ele. Depois ela descobriu que ela tomou um golpe. Que o cara não fez e não entregou. Mas, se acontecesse qualquer coisa desse cenário no condomínio, que foi o que aconteceu, por exemplo, nesse caso ruim, o condomínio inteiro sabe. Se for uma coisa boa, o condomínio inteiro vai saber. E nesse caso dos móveis, entender o planejamento, entender o cliente, entender esse pós-venda, trazer para a pessoa todos os... Como eu vou explicar? Os melhores caminhos. Porque a gente vai ter a qualidade e as opções para as pessoas. Falar assim, olha, eu tenho essa opção com tanto de valor. Ah, eu desejo investir mais um pouquinho. Tá bom, eu tenho uma opção que seja um custo um pouquinho melhor, mas dura mais tempo. Aí tem a opção Master, né? Que tem, por exemplo, dessa dobradiça da Áustria. E a pessoa vai conhecendo isso. Eu vejo que muitas empresas não fazem isso, desse segmento. Muitas empresas fazem um projetinho bem básico, não acompanham o que está acontecendo e somem. Do tipo, tá entregue, não tá entregue. Tá aí seu armário, lindo. Não vem me... Deu problema, então. A garantia é de 1 ano. Mas você sabe qual é a questão? Tudo isso é custo. É custoso. É o custo. Nós fizemos o que chamou muita atenção. Nós fizemos um serviço por uma cliente nossa na Zona Leste de São Paulo. Uhum. Né? Lá na Bairro da Penha. Lá pra trás. E aí ela queria fazer o serviço comigo. Eu sei que ela queria fazer o serviço comigo, mas ela fez 4 orçamentos. Uhum. Tá. E os 4 orçamentos, todos eram diferentes os preços. Sim. Então, chegou lá, ela colocou os 4 orçamentos, quando nós fizemos a reunião, né? Os 4 orçamentos na mesa. Aí ela falou assim para mim, olha, Sérgio, esse daqui é muito barato. Tem algum problema. Uhum. Esse daqui é muito caro. A pessoa deve ser um bom profissional, mas eu não consigo arcar com esse custo. Então, sobrou os 2, né? Os do meio. O do segundo era um pouco mais barato do que o meu serviço. Uhum. E o meu estava lá. Sim. Aí eu falei, eu posso olhar o valor? Uhum. Ela falou, pode olhar. Aí eu olhei. A diferença não era grande. Tá. Eu não precisei nem fazer conta. Eu falei, doutora, ela era doutora ginecologista, né? Uhum. Falei, doutora, então eu cubro o preço desse daqui. Sim. Mas se ela falasse para mim cobrir o preço do primeiro, que era muito barato, Pode esquecer. eu não ia cobrir. Deixei de fazer muitos serviços em imóveis planejados por causa disso. Porque não tem segredo. Você tem um custo, Sim. você tem uma mão de obra, Claro, qualificada. você tem uma logística toda para que aquele armário planejado chegue na casa do cliente até o momento que ele vai passar um pano úmido por dentro do armário para usar Sim. o armário. Então, tudo isso tem um custo. Claro, tem que ter um material de qualidade também. Eu já falei, já comentei isso agora há pouco, Uhum. né, que tem muitos marceneiros que trabalham em marcenaria, então eles acham que é fácil ganhar dinheiro, eles saem e montam a sua marcenaria. Esse é o risco. É. As pessoas têm que entender o seguinte, móveis planejados, a indicação é uma ótima? Sim. Se a sua comadre fez, se o seu parente fez, falou, olha aqui, Pode dá uma olhada é. que o cara fez bem. Sim. Fez bem feito. Isso é uma indicação boa para a pessoa contratar aquele profissional. Sim, isso é verdade. Certa vez eu estava vendo um programa de televisão do Celso Russomano. Tá. E ele recebeu lá a pessoa que... Olha, eu mandei fazer os móveis planejados e a pessoa não me entregou. Nossa, tem 6 meses já e a pessoa não me entregou. Nossa, tem muito bom tempo, né? Pelo amor de Deus.
Sim, 6 meses é um tempo. isso é normal. Acontece e vai acontecer. E vai Se a acontecer. pessoa não tomar cuidado na hora de contratar os seus armários. É. Os seus móveis Tem planejados. que pensar em tudo, gente. Então, aí como era a história do Celso Russomano, era sobre móveis planejados, Aham. aquilo me interessou. Sim, Vou sim. assistir o programa. Claro. Então, tá. Vamos lá até o local. Aham, quero, Então, tô quando curioso. chegou no local, o Celso Russomano falou assim: minha amiga, aonde que você foi amarrar o seu burro? Porque, então, a apresentação do local já determinava como que era o serviço da pessoa, a índole da pessoa. Nossa, acho que a pessoa também, vamos lá. Só a presença do local de Nossa. onde a pessoa trabalhava. Então, dentro do ramo de marcenaria, você tem que também ter esse cuidado. Não, acho que assim, a pessoa também, sei lá, ela foi procurar nos cafundós do Judas. Eu acho que ela deve ter querido pagar o mínimo do mínimo. E, tipo, É o que eu estou dizendo. Né? Gente. Eu não posso... tudo tem um custo. Sim. Dentro desses anos todos, né? Então, a gente teve a ajuda do Sebrae. sim, o Sebrae é excelente. Então, eu recebi visita do Sebrae, me deram as dicas. O Sebrae é né? incrível. Então, a gente tem uma planilha que, na época, né, o Sebrae me mandou numa folha A4 e falou, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. É excelente. Aí, depois, eu peguei aquela planilha e nós colocamos no computador. Uhum. Né? Então, hoje é assim. É muito bom. Quando eu dava Para aula no fazer Sebrae era ótimo. Então, o Sebrae me ensinou isso. Então, ele falou, olha, você tem que seguir essa regra. Se você tem um não seguir parâmetro. essa regra, você quebra. Sim, você tem um parâmetro. Porque as pessoas também se perdem muitas vezes nesses planejamentos, porque elas primeiro não se planejam. Você fala, eu vou ter um planejamento, você não tem planejamento. Aí eu vou fazer a conta. Mas como você fez a conta? Aí a pessoa não entende isso muitas vezes. O Sebrae, ele ajuda muito. Quando eu dava aula lá também, eu gostava muito por causa disso. As pessoas aprendem de verdade. Você tem que pegar e seguir uma regrinha básica Sim, hoje. entender. Porque, então, o Sebrae me explicou. Você tem que colocar ali o custo do material que você vai usar. Sim. E você tem os custos fixos. Da sua empresa, você tem os custos de operação, da mão de obra, Perfeitamente. imposto. Horas trabalhadas. Sim. Você tem que ter... Para fazer um móvel, você vai gastar dias para fazer. Tem que contar em... Mas você tem que transformar em horas trabalhadas. Eu tenho que colocar. Então, hoje que eu coloco? Meu custo fixo já está lá no meu computador. Certinho. Bonitinho, né? Na minha planilha. X de material. Então, eu vou lá calcular tudo que eu vou gastar. Sim. Eu vou colocar o valor lá embaixo. Né? E aí, depois eu tenho... Então, eu tenho que me preocupar. Custo do material e o tempo que eu vou gastar para fazer esse serviço. De produção. Eu vou colocar esses dois valores. Sim. E eu vou apertar a tecla Enter do computador. Aí a gente consegue calcular. Aí ele já já vai sai. me dar o custo, né? Já incluindo imposto para o governo. Tem que pagar. Todos esses detalhes aí. Então, ele vai me deixar lá. Sim. Então, eu não posso fugir daquilo. Daquilo, não dá para fugir. Tá, me dá 5% de desconto. Um Tudo ajustezinho bem. até. Dá para fazer um ajustezinho. Agora, falar que nem o que aconteceu com o meu amigo querido, né? Eu imagino a cena disso, gente. Lá que horror. no bairro da Granja Viana, né? Posso falar o nome dele? Pode. É o Richard, né? Ele chegou e a diferença era muito grande. Não. E de preço, de um valor para ele. E o que eu falei? Richard, se essa pessoa foi indicada, se você conhece o local onde ele trabalha, Sim. se você já viu um serviço que ele já fez, que você pode falar, uau, ficou ótimo, então contrata, porque está muito barato, eu não posso fazer. Aí ele me chama de Serginho, né? Então eu falo, Serginho, se você fazer por esse preço,
né? Então eu já te dou a metade agora, né? Para você já começar o trabalho. Eu Aham. falei, Richard, se a gente estivesse falando 5%, estourando 10%, porque eu gosto muito de você, aí a gente ia até conversar. Mas a diferença é muito grande. Ai, não tinha Não como dá. cobrir. Aí ele fez o serviço com o rapaz. Sim. 4 meses depois, então ele estava me ligando, porque Pra arrumar. para arrumar o que o cara fez e para terminar o que o cara não fez. Meu Deus. Eu já queria matar alguém se fosse Eu falei, no caso Richard, disso, só de arrumar. pelo amor de Deus, me diz uma coisa. Você não pagou tudo, né? Diz pra mim que ele não pagou. Ai, Sérgio, eu já dei 90% do pagamento. Falei, meu Deus do céu. Ele não me ajudou a Então, ajudar, né? Então, aí, o que eu falei para ele? Falei, Richard, eu não vou poder te ajudar. Te adoro, te adoro. A esposa dele é a Flávia. Uhum. E como chegou nessa situação? Eu fiz serviço para eles também na Granja Viana, eles eram casados. E eu fiz o serviço lá, ficou lindo, maravilhoso. Aí, infelizmente, eles se separaram. Uma pena. E venderam a casa, como sempre acontece, lá Sim, na a Granja distribuição. Viana, que era uma casa muito bonita também. Ali tem umas casas bonitas, né? A Granja Viana você tem condomínios para ricos e tem condomínios para não ricos. Sim. Né? Então, eles estavam no condomínios para ricos, né? Uhum. Nem que seja em saúde, É, mas tá eram ótimo. ricos, né? Ricos, né? E aí venderam a casa, separaram, então cada um foi para um lado. Então, o Richard aconteceu isso. Nossa. A Flávia, um beijão para Flávia, ela foi para São Bernardo do Campo, que era a cidade dela. E ela me contratou para fazer o serviço no novo apartamento. Justo. Fizemos tudo, ela adorou, né? E ela está hoje tranquila lá no novo apartamento. Infelizmente, o Richard não teve a mesma sorte. Sobre Teve esse problema. Esse problema é quase E um golpe, né? O que que Quase um golpe mas que é o tomou. que acontece muito hoje, né? As pessoas pensam que marcenaria é fácil de fazer, móveis planejados é fácil e não é. Não é, gente. É muito complexo, é muito complicado. Você está mexendo com são pessoas que juntam um dinheiro com muito suor, com muito trabalho, e elas querem realizar um sonho. Sim. E é o que eu costumo dizer, o cliente, ele vai ter, quando receber os móveis, tem duas situações. Ou ele vai odiar, ou ele vai amar. É, concordo. A Flávia amou. O O Richard odiou odiou. o que aconteceu com ele. Infelizmente. Nossa, mas Sérgio, o que você pode fazer? Eu falei, Richard, primeira coisa. Isso serve para todas qualquer as pessoas, gente. pra Pelo qualquer amor de Deus. Tá? Não cometam esse erro. Se hoje quase não se usa cheque predatado, hoje pode usar cartão de crédito. Mas vai lá, faça um boletim de ocorrência Sim. na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Se deu cheque predatado, susta o cheque. Se deu cartão de crédito, Estorna na fatura. estorna também. Né? E se não tiver acordo com o profissional para terminar o serviço e deixar do jeito que você comprou, do jeito que você imaginou. Acho que é o mínimo, Então né? faça isso. Então foi o que eu disse ao Richard. Sim. Né? Falei, isso é muito complicado. Você tem que fazer. Não é só... Pessoal, não é só parar de pagar também. Faça um boletim de ocorrência, porque se isso chegar a vias de fatos num tribunal de pequenas causas, Sim, né, que vai chegar. você vai ter que ter esse documento. Olha, eu sustei o pagamento por causa disso, que ele me prometeu para 3 meses entregar todo o meu apartamento, e aí ele não entregou. Sim, eu acho que é o certo também, né? Então, tem que ter esse cuidado. Tem Porque que ter esse cuidado. Nossa, mas eu acho que hoje Porque as pessoas acontece. acontecem, né? Ah, mas é só no ramo de marcenaria, de móveis Nada. planejado? Que Não. nada. Você acabou de dar o exemplo do Acontece vidraceiro. acontece né? com várias Nós coisas. temos o empreiteiro. Não, né? acho que as pessoas hoje, elas, assim, tem uma coisa que eu gosto, mas é uma particularidade minha mesmo. Para muitos serviços, até as pessoas que me contratam na consultoria, nos outros serviços que eu atuo, eu sempre faço um contrato, eu faço um contrato mais leve. Falo assim, olha,
tudo com data. É uma coisa particular minha que eu sempre fiz. Ah, é tanto tempo, é tanto prazo, tudo bonitinho. Por quê? Pra evitar esse tipo de situação. Teve gente que virou pra mim. Eu sempre falo, gente, se a pessoa tem a opção de mandar um contrato com prazos, claro que sempre em contrato, sempre tem como incluir algumas coisinhas a mais. Do tipo, olha, digamos que eu vou construir uma cozinha inteira. A cozinha inteira, eu vou ligar pra você. Sérgio, eu preciso fazer essa cozinha aqui do apartamento. Você vai lá, você vai conhecer, vai ver tudo. Beleza. Sérgio, quanto tempo demora? Ah, Sidney, demora 6 meses. Tudo bem. Ah, quanto é? Tanto. Perfeito. Sérgio, eu vou... Você me dá o seu CNPJ? Porque eu vou fazer um contrato só pra eu determinar aqui tanto as datas dos seus pagamentos para garantir o seu lado do seu pagamento, que assim, olha, todo dia 5, todo dia 10 tá aqui o seu pagamento, o que foi acordado, é claro, e o prazo de entrega. Claro que também vai ter uma cláusula que pelo menos coloque pelo menos uns 15 ou 20 dias a mais, porque a gente sabe como funciona o imprevisto. Não tem como prever, mas pode acontecer. A gente quer que não, é óbvio, mas acontece. Eu acho que seria uma boa Não, também, né? isso a gente faz contrato, né? Na maioria das vezes a gente faz contrato. Eu tenho alguns clientes que a gente acaba nem fazendo mais contrato, porque a gente já se conhece há tantos anos, Mas também né? é 20 nem, anos aí. Não... Nem faz, né? Mas a maioria a gente faz contrato. Mas é o que você falou. O que hoje, com o nosso dia a dia corrido, do jeito que a gente não tem tempo para nada hoje. Então, e é todo mundo. Sim. Né? Então, todo mundo quer para ontem. É. Né? Então, as pessoas pedem um armário, falam, olha, eu vou mudar daqui para o meu apartamento daqui 60 dias, daqui 30 dias, e eu quero o móvel pronto. Olha, sinto muito. Não dá. Passa na loja de crediário e pegue o pronto. Porque o cliente, o dono do serviço, o dono do apartamento que contratou, né, é como eu te falei, ele não sabe tudo que acontece Sim. antes daquele armário estar pronto. É. Não sabe, não tem a mínima ideia o trabalho que dá para chegar naquele resultado. Então, não, mas é culpa deles? Não, Não. é simplesmente... Não, né? não, é obrigação dele saber. Cada vamos lá, um né? tem a sua profissão. A obrigação é tua, não é dele, Então, não. e hoje o que as pessoas querem ouvir é o que está na cabeça dela. Sim. Olha, você entrega esse armário daqui 30 dias? Aí o profissional fala, eu entrego. Mas ele não sabe como que vai fazer, mas ele fala entrego. Porque ele quer pegar o pedido do móvel planejado, né? Demora. Então, ele fala o que o cliente quer escutar. Quer ouvir, depois resolve, né? Então, depois resolve. Aí que é o problema. Imagina. Então, a gente tem que falar, olha, tanto... É tipo assim, o prazo é 40... Tipo assim, eu preciso em 30, mas o prazo é 45, certo? mas dá para entregar antes o meu armário? Posso tentar, pode tentar, mas é 45. Porque é o que você falou. O que é combinado não é caro. Exatamente. Então, tipo, qual que é o prazo da cozinha? O prazo é 45 dias. Mas por quê? Porque eu tenho mão de obra, eu tenho que fazer as peças, eu tenho que vir montar, eu tenho que garantir que seja exatamente como você tá me pedindo. Tá combinado? Tá combinado. Mas eu preciso em 30. Eu posso tentar antecipar. A tentativa não é promessa. Não. A promessa é 45. Então, assim, as pessoas às vezes têm um erro de não falar assim, não falar a verdade. Ou querer só se adaptar ao que o cliente quer fazer. Mas acaba se sobrecarregando. Sim. E às vezes se queima. Sim. Você vai se queimar por... Digamos assim, não era mais bonito você virar pra mim e falar assim, olha, o prazo é 45 dias. Eu vou tentar te antecipar pra fazer em 30? Tudo bem. E a pessoa contratar e falar assim, não, é 45 dias, mas ele vai tentar fazer pra mim em 30. Tá lindo. E hoje, sabe o que acontece hoje? Na maioria, pelo menos, quando se trata de imóveis planejados, a gente estava falando da evolução. Sim. Né? Alguns anos atrás, você fazer um armário de quarto, ou um home, ou uma estante, na época a gente falava estante, né? Hoje a gente fala home, né? Hoje fazer um armário de cozinha, você fazia caixote, e porta e prateleira. Maravilha. É isso. Né? Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia,
a arquitetura, que também evoluiu Sim. muito, né? Hoje, muitos escritórios de arquitetura, né, tira lá um tempo para viajar para a Europa, na feira de Milão, na Itália. Pra conhecer, né? Então, ali tem as tendências, né, do que vai acontecer nos próximos anos, as novidades. Mas é verdade. Mas você Né? vendo... Então, nós temos essa evolução. Né? Sim. Então, aí isso faz parte de todo esse processo, né? De montagem, né? De montagem. Para criar o armário, o ambiente que a pessoa, né? Você não dá para fazer hoje está pronto amanhã. Não, sem condição, gente, pelo amor de Deus. Né? Você tem que pensar, você tem que Sei lá, estudar. ver material, Né? ver o material Então, que tudo isso encaixa. demora. E demora um pouco. Então, hoje em dia, você fazer um apartamento inteiro de 100, 150 metros quadrados, você não faz, demora 90 dias. Você tá sendo bem bonzinho, né? 90 dias, né? Eu costumo falar 90 dias corridos. Tá, não, porque 90 dias é... Porque no Brasil tem tanto feriado. Nossa, porque 90 Tanto feriado, dias, gente. Eu acho né? 90 dias pouco. Né? 90 dias corridos, né? E aí o pessoal tem feriado na quinta, emenda a sexta, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco a evolução do Brasil. Algumas coisas ajudam, Tem outras gente que coisas vai nem falar, tanto. pô, mas você é contra feriado? Poxa, a gente tem que descansar. A gente precisa de Mas paz, se né? você pegar países como o Japão, como China, Ixi, lá não tem essa não, Fê. não tem. Lá não tem. Então, e você pegar pessoas que, puxa vida, hoje uma pessoa né, anda com uma BMW, né, anda com uma Mercedes. Aí você vai ver o dia a dia da pessoa, a pessoa trabalha 12 horas por dia. Eu não tenho BMW não, eu trabalho quase 12 horas. Não vem não. Eu chego na empresa às 8h15, né? E eu nunca saio antes das 20 horas, das 8 horas da noite. Então, alguma coisa a gente tá errando, que a gente não tá com a BM. Não, eu não tô com a BM. Então, a gente não tá com a BM ainda não. Né? A gente chega lá. Mas nós vamos chegar lá. Né? Nós vamos chegar lá. Eu só não cheguei lá ainda porque eu ajudo muito o governo. Pago muito imposto. É bem-vindo também. Pago muito imposto. Esse é o que bloqueia a gente não ter, né? Isso é verdade. Não ter um ganho maior. Às vezes né? acontece, mas não vou E negar eu não. até às vezes brinco, né? Brinco não, às vezes, na brincadeira às vezes sai a verdade, né? A melhor coisa quando você paga imposto de tudo para o governo, as DAS, as DARF, né? Todos os pagamentos que a gente faz. A melhor coisa de você pagar é quando você recebe aquilo de volta em benefícios, né? Infelizmente o Brasil está um pouquinho longe disso. Tem que melhorar um pouquinho, né? Está um pouquinho longe disso. Se a gente recebesse benefícios como uma boa escola, né? Como um ótimo hospital, né? Como o que acontece em vários países da Europa. Eu tenho pessoas conhecidas que foram para Portugal, por exemplo. Né? Tomara que eles fiquem lá, porque nós estamos com um probleminha lá. Tá resolvendo uns BO lá. Estão uns probleminha lá. Tomara que eles fiquem lá. Mas eles relatam para mim, né? Que não precisa de plano de saúde. A gente usa os hospitais, né? De coparticipação que tem lá. Do governo, né? E tem um atendimento ótimo, porque eles comparam com o Brasil. Tudo comparável. O plano de saúde que eu pagava no Brasil, eu pagava caro e não tem a qualidade que tem aqui. É diferente, eu acho que assim, as coisas vão mudando aos poucos. Então, e elas vão melhorando. Tá. Só que ainda tem que melhorar. A gente melhorou muito nesses últimos anos? Melhorou. Melhorou. Sim, melhorou. Sabe que Dá para melhorar mais? Claro. Dá. Nossa, dá para melhorar muito. Claro que dá. Muito. Sempre dá para crescer, gente. Dá para evoluir. Sempre. Ô, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. Que dica você daria, por exemplo, hoje, com tanto imóvel que está sendo entregue? Porque na área imobiliária que eu trabalho, eu vejo que tem muita gente que tem muita dúvida disso. É uma dúvida que, assim, é crucial e ninguém responde.
Como que funciona? Por exemplo, se eu entreguei um apartamento agora, entreguei mês passado. As pessoas conseguem montar o planejado, sei lá, da casa em uns 6 meses? Consegue. Consegue? Não, consegue. Mas quando a gente fala em planejados, é que antes dos planejados tem. Muitas vezes não é você chegar dentro do apartamento e fazer os armários, né? Hoje tem. Você Tem chega, piso. você quer colocar piso, Por aí vai. tem pintura, quer um teto de gesso, quer fazer uma iluminação legal. Sim. Mas É porque sim, tem. até antes. Até antes? Até antes. Isso depende do tamanho Eu digo do apartamento médio, tipo um apartamento, apartamento né? de 50 metros mesmo, Não, assim. mas é possível. É possível, sim. Porque as pessoas têm essa dúvida de quando entrega, se a pessoa consegue fazer. Não, olha, eu conheci uma cliente minha e ela era... ela trabalhava na área de... Como que ela, a área que ela trabalha? Na área de projetos de computação. Tá. Projetos de Projeto computação. gráfico. Tudo que era ligado, fazer um programa de computador, então aquilo tem um projeto. Sim. Tudo tem um bom projeto para que na hora da execução, né, tudo corra bem. Sim. Então, e ela teve alguns problemas de projeto. Então, quando chegou na hora de entregar o móvel, ela falava, mas não era isso que eu queria. Mas no projeto tava assim. Eu falei, exatamente. Falei, olha, eu fiz o que estava no projeto. Você não viu o projeto? Então passou despercebido. Daí ela falou, olha, Sérgio, eu trabalho com um projeto, né? Para fazer programa de computador, Sim. tudo. E quer dizer, eu sou a chefe, né? Foi falha de E eu erro, delego né? tudo pro pessoal. Mas é isso daí mesmo. Se não tem um bom projeto, não tem como fazer o planejado do jeito correto. fazer o planejamento de todo o seu apartamento, seja na área com os empreiteiros, seja na área da decoração, seja na área dos móveis. Não tem. Um bom projeto tem que ser bem pensado. E outro detalhe, né? Tem aquele ditado que os olhos do dono é que engorda a boiada. Tem que ver. Não é porque você contratou um arquiteto, que vai também deixar, não é barato. Não é caro. É caro. É caro. Não é porque você contratou que você vai deixar ele resolver tudo. Vai lá deixar ver. tudo na mão dele. Você tem que ficar de olho. Não, vai lá ver. Vai acompanhar o que tá acontecendo. É seu. Porque quando chegar na hora lá... Se estiver errado, quem vai sair, quem não vai gostar é tu. Aí volta aquilo que a gente falou, né? Ou você vai odiar ou você vai amar. Mesmo tendo um arquiteto. Sim. Então o cliente, o dono do apartamento, tem que ficar de olho em tudo. Exato. Né? Tá, mas tem as gavetas que eu necessito para guardar minhas roupas? Tem. Né? Mas... Tem os varões de cabide que eu necessito? As passagens também. Então, isso, quando não se tem arquiteto, eu que faço isso. Sim. Eu tenho que ir e saber. Tá, hoje, atualmente, no seu apartamento, na sua casa aqui, você guarda as roupas aonde? Aí o cliente vai mostrar. Não, eu penduro minhas roupas aqui, eu guardo meus sapatos aqui, tá bom. Então, a gente vai. Então, quer dizer, você vai precisar de 2 gaveteiros com 4 gavetas cada um. Sim, desse processo. Porque hoje você tem só 6, né? Mas a tendência é você aumentar a quantidade de roupas. Sim. Né? Hoje você pendura os seus armários aqui. Olha como é que estão os seus vestidos de festa. Não está cabendo. Tá tudo dobrado, tudo amassado. Nós temos que fazer. Então, tudo isso você tem que passar isso para o cliente. Sim. Tem que colocar no papel, tem que mostrar para ele tem que entender, para ele visualizar o que está acontecendo e como ele vai usar. Porque ele não tem visão nenhuma. Ele só sabe usar. O que eu mais escuto é, Sérgio, eu não consigo enxergar, mas eu falo para ele, mas eu já estou enxergando o móvel pronto aqui. Mas eu não consigo.
hoje, né, devido à tecnologia, Ajuda. então, você sabe que você entende um pouquinho disso, Aham. então hoje tem diversos jeitos de fazer um projeto em Tem. 3D, né, Pra para que o pessoa ver. cliente enxergue. É só assim que ele vai enxergar o móvel pronto. E, claro, tem o projeto 3D e tem o projeto de execução, Sim, né? O projeto 3D é para o cliente enxergar. exato. O projeto de execução É o teu. é o que a gente vai usar dentro da empresa, né? Sim. Aonde é feito normalmente, todos os projetos que eu recebo, eles são feitos, nós estávamos falando É no. Tanto. Tem vários tipos de plantas feitas diferentes. o O AutoCAD, AutoCAD, né? o Tudo SketchUp, bonitinho. Então nós temos a vista, tem todos. temos o corte, temos a planta, E tudo os ali tem as ângulos. medidas direitinho. A vista é o principal, que vai mostrar onde está o gaveteiro, É. onde À está o frente. lugar que vai pendurar as calças, os vestidos, as camisas, né? As divisórias. Muita gente quer as divisórias para Sim. colocar as suas roupas íntimas, né? Então, tudo isso daí tem que estar certo para quando chegar lá pronto, Uhum. aí a pessoa amar, né? É, exatamente. Sérgio, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Porque é muitos anos de conhecimento Não, para sim, compartilhar, sim, gente. não, muitos anos, muitos anos. Muito obrigado por topar, meu amigo, por topar fazer e explicar o segredo do móvel planejado perfeito. Se alguém virar pra mim e falar que não sabe, olha aqui, hein? Me liga. Porque a gente vai passar o telefone do Sérgio. Porque aí ele resolve, porque não vou deixar comigo, não. Esse BO não é meu, não. Cada um com seu BO. Então é isso daí, pessoal. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado aonde você vai colocar aquele seu dinheirinho suado. Tem que Exatamente. ter muito cuidado. Gente, muito obrigado por participarem, por verem esse vídeo, ouvirem também pelo Spotify. O Móveis Ceval vai estar todos disponíveis os acessos, contatos. Conheçam o trabalho deles, seja para sua casa, seja com seu arquiteto. Gente, escolham os melhores móveis possíveis para você, porque e a melhor parte é que eles sejam duráveis. Vocês viram hoje exemplos de móveis que duram muito tempo e vão ter muita mão de obra qualificada e de grande qualidade e com valor justo, é claro. Então, eu espero vocês no próximo episódio e que esse conhecimento auxilie vocês a conseguirem tudo que vocês desejarem. Um abraço, gente. Tchau, tchau!